A música que cristalizou a essência do Led Zeppelin e mostrou a banda no seu melhor momento. Ela foi detonada por críticos quando lançada, mas tornou-se um dos maiores hinos do rock and roll. Inspirada no ritmo de vida frenético dos jovens do início dos anos 70, ela foi acusada de plágio e até de ter mensagens satânicas. E essa é a história de Stairway to Heaven. And she's buying the stairway to heaven. Essa canção venceu uma enquete feita com os membros do canal com grandes clássicos do rock internacional dos anos 70. No mês que vem tem outra votação agora com a década de 80. Para votar é só se tornar membro. Você também vota em outros conteúdos e tem acesso ao podcast Héctor e Comenta, em que eu toco um disco e conto curiosidades sobre todas as faixas. A contribuição é de menos de R$10 por mês. Antes de começar, um resumo sobre o Led Zeppelin, uma banda que surge das cinzas do grupo inglês Yardbirds, que se desfez na metade de 68 e do qual fazia parte o guitarrista Jimmy Page. A banda estava se desfazendo, mas ainda tinha alguns shows para fazer. É quando Page convida Terry Reid, que não aceitou, mas sugeriu Robert Plant, que cantava na Band of Joy junto com John Bonham, baterista, que também foi convidado. E aí um velho conhecido de Page, John Paul Jones, se ofereceu para assumir o baixo e foi aceito. O quarteto que surgiu para fazer as últimas apresentações dos Yardbirds percebe que tem uma grande química rolando e a banda segue em frente. O Led Zeppelin lançou o primeiro LP no comecinho de 69 e chamou a atenção pelos riffs de Page, a forte bateria de Bonham, o baixo presente de Jones, os vocais agudos e rasgados de Robert Plant. Nesse disco estava Dazed and Confused, uma música que vai ser importante na história desse vídeo. O Led Zeppelin 2 saiu ainda em 69 e fez ainda mais sucesso. O 3 em 70 já teve uma pegada mais acústica. Com ele, o Led tornou-se uma banda poderosa, com shows que usavam lasers, um figurino extravagante, um jato para viajar nas turnês e com a fama de quebrarem tudo nos hotéis. E aí vem o Led Zeppelin 4, oficialmente um disco sem título. Ele seria o maior sucesso dos ingleses e estava aquela canção que tornaria-se a mais tocada nas rádios americanas em todos os anos 70 e uma das mais tocadas até hoje. Então, para contar a história dessa música, a gente vai lá para 69, 70, quando o Led Zeppelin tinha a intenção de criar uma nova música que fosse épica para substituir Dazed and Confused, que é uma música longa, com variações, e que era uma peça central nas apresentações do Led. Jimmy Page contou que levou meses para compor os diferentes trechos. Existem algumas divergências nas reportagens feitas sobre Stairway to Heaven, e uma versão é de que o trecho inicial da música, e mais característico, teria sido escrito em Bron-Yr-Aur, Colina dos Deuses em gaulês, uma casa de campo onde ele e Robert Plant passaram um tempo depois de uma cansativa turnê americana. Já numa entrevista ao jornal The Guardian, em 2014, ele disse que escreveu todos os trechos da música na sua casa, na vila de Pangbourne, a oeste de Londres. De qualquer modo, o que ele repete em todas as entrevistas é que ele tinha um gravadorzinho que levava sempre com ele e ia gravando esses diferentes trechos, até que um dia ele pegou aqueles pedacinhos e fez um mapa da canção, mesmo sem ela ter uma letra. Tal parte vai repetir tantas vezes, daí vem para isso, daí entra a bateria. Em algum momento de 1970, quando ele ainda estava finalizando a composição, ele chegou a dizer para um jornalista inglês: essa é uma ideia de uma faixa longa. Sabe como Dazed and Confused e músicas como ela são quebradas em partes? Queremos tentar algo novo, com órgão e violão, desenvolvendo, depois com essa parte elétrica, vai ter uns 15 minutos. Acabou que ela ficou com mais ou menos metade desse tempo. Outra declaração interessante foi dada em 2014 para a BBC, em que ele disse que parte da inspiração instrumental, principalmente dos primeiros minutos de Stairway to Heaven, era para soar como uma bourrée de Bach. A fragile, exposed acoustic guitar, a poor man's bourrée by Bach. O que é isso? Bach, que talvez você chame de Bach, é um compositor nascido onde fica a Alemanha, e bourrée é o ritmo de uma dança originada na França
A gravação de Stairway to Heaven começou num lugar e depois terminou em outro. A primeira gravação aconteceu num estúdio em Londres, em 1970. Existem divergências sobre o que é que foi gravado nesta sessão. O engenheiro de som do Led Zeppelin deu uma entrevista uma vez dizendo que toda a base foi gravada ali. Violão, guitarras, teclado do John Paul Jones e a bateria do John Bonham. Já uma reportagem da Rolling Stone de 85 diz que foi apenas o violão, que tá no começo e fica ali até um pouco depois da metade da música. A música terminou de ser gravada num lugar chamado Headley Grange, que é um casarão de 1795 ao sul da Inglaterra e que foi usado para ensaios e gravações do Led e de outras bandas, inclusive. Jimmy Page, com a canção pronta, mostrou para os demais membros da banda e, na real, eles não acharam grandes coisas quando viram pela primeira vez. E foi um pouco difícil para o Jimmy Page de juntar os quatro e ficar ensaiando, assim, porque são muitas entradas e saídas. Em algum momento ali a coisa ficou cansativa, tanto que o Plant e o Bonham saíram e foram para algum pub. E quem ficou lá no casarão foram Page e Jones. E existe uma gravação aqui no YouTube dos dois ensaiando. Aí tá, no dia seguinte, eles fizeram a gravação. A revista Rolling Stone descreveu assim: assim que as várias partes começaram a se juntar, os músicos começaram a sorrir uns para os outros. Eles sentiram a mesma mágica do primeiro ensaio e sabiam que tinham alguma coisa boa. Uma coisa que o Jimmy também conta é que o John Bonham teve um pouco de dificuldade em acertar aquele último pedacinho antes da entrada do solo, porque ele tem um ritmo um pouquinho quebrado, né? Então eles precisaram ensaiar um pouco mais aquele trecho até que eles acertaram e rolou a gravação da base definitiva, somando com o violão, que em tese já tinha sido gravado. E sabe o que acontecia enquanto eles tocavam e gravavam a base? Robert Plant estava ao lado escrevendo a letra. He was sort of sitting down, leaning against the wall, and he was just sort of writing. I won't never forget that. De repente, Robert Plant chegou meio que sem aviso e entrou cantando a música. Plant contou numa entrevista que estava de mau humor nesse momento, quando escreveu a letra. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a letra. Tem também uma versão de que ele teria escrito isso junto com o Jimmy Page em volta de uma fogueira. O Page cita essa fogueira em algumas entrevistas. Então talvez ele já tinha escutado antes em algum momento e isso até ajudou ele a ter uma inspiração para essa letra. Stairway to Heaven foi estruturada em 3 partes. A primeira é conduzida pelo violão de aço tocado por Page e também por 4 flautas de madeira tocadas por John Paul Jones. Aliás, as flautas foram uma ideia dele, o que deram um clima mais medieval para a canção. Aos 2:14 começa a segunda parte, saem as flautas e entram as guitarras de 12 cordas, tocadas por Jimmy, e também um piano elétrico, tocado pelo John Paul Jones e que às vezes tem algumas notas graves, fazendo um papel de contrabaixo. A bateria de Bonham entra um pouquinho mais tarde, aos 4:17, junto com o contrabaixo que Jones gravou depois. Lá por 5:30 entra o que Jimmy chamava de a fanfarra, que é uma espécie de ponte feita para anunciar a chegada do solo. E esse solo foi gravado numa guitarra Fender Telecaster anos 59, que foi dada de presente a ele pelo seu ex-colega de Yardbirds, o Jeff Beck. Sobre ele, Jimmy contou a Rolling Stone em 2008. Eu tinha o começo, sabia como eu iria começar. Fiz 3 tomadas e escolhi uma delas. Eram todas diferentes. A música se encerra com Robert Plant cantando sozinho, embora Jimmy tenha escrito um arranjo de guitarra para esse momento, mas eles acharam melhor que era terminar só com a voz mesmo. Então vamos falar sobre a letra. Eu vou traduzir só alguns trechinhos dela, né, para não ficar muito longo. Stairway to Heaven seria uma escada para o paraíso ou para o céu. Então ela começa assim, ó. Há uma dama que tem certeza de que tudo que reluz é ouro e ela está comprando uma escada para o céu. Quando ela chega lá, ela sabe, se as lojas estiverem todas fechadas ou estão, com uma palavra ela pode conseguir o que veio buscar. Essa letra segue abordando o que parecem ser escolhas. Então fala de palavras que têm 2 sentidos, aí tem a vontade de partir ou tem um novo dia que surge para quem decide ficar e as florestas dão risada disso.
Quando entra a bateria, a letra vai dizer assim, ó: se houver agitação em sua sebe, que é uma cerca natural, não se assuste agora, é apenas uma limpeza de primavera para a rainha de maio. Sim, existem dois caminhos que você pode seguir, mas no longo prazo ainda há tempo para mudar o caminho que você está seguindo, e isto me faz pensar. Esse é um verso que ele repete várias vezes, né, que seria o And it makes me wonder. Rainha de maio é a personificação do feriado de 1º de maio, que na Grã-Bretanha ele anuncia o verão. Olha o que vai dizer o trecho final. Lá vai uma dama que todos conhecemos, que brilha em luz branca e quer mostrar como tudo ainda vira ouro. E se você ouvir com muita atenção, a música, ao fim, chegará até você. Quando todos são um e um é todos, ou tudo, ser uma rocha e não rolar. E aí entra o último verso e ela está comprando a escada para o céu. Olha esse comentário recente do Robert Plant. My contribution was to write about fate and something very British. Abstract. Então, ele foi bem objetivo ali. A letra fala sobre destino e tem uma boa dose de abstração. Lá em 85, Jimmy Page contou à entrevista Rolling Stone que essa música refletia uma leitura que Robert Plant fazia naquele instante. Era o livro Magic Arts in Celtic Britain, do escritor Lewis Spence. Ela é uma pesquisa sobre práticas e crenças celtas, da magia, feitiços, profecias. Os povos celtas ocuparam a Grã-Bretanha e depois foram cristianizados pelos romanos. Disse a revista: com o imaginário totalmente pagão de árvores e riachos, flautistas e a rainha de maio, luz branca brilhante e a floresta ecoando com risos, a canção parecia ser um convite para abandonar as novas tradições e seguir os antigos deuses. Expressou um anseio por transformação espiritual profundo nos corações de uma nova geração. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer numa entrevista em 2004 para uma rádio americana. Segundo ele, essa é uma letra sobre a forma voraz e impetuosa com que os jovens do início dos anos 70 estavam vivendo. I was thinking about the need, a sort of more organic relationship between our generation at the time, who were living faster than fast, and our environment. E daí a história de olhar para a natureza, para o ritmo dela, que é mais devagar, e como os povos antigos se pautavam pela natureza. Stairway to Heaven developed as a piece of music, that kind of tone, that idiom about returning to nature to look for all the signs, to be aware of our environment yet again, by the way that the old people marshaled their days, marched to a different beat altogether. Mas essa letra também foi acusada de ter mensagens diabólicas subliminares. Isso quase deu origem a uma lei no estado americano da Califórnia em 1982 para colocar selos nos discos do Led Zeppelin avisando sobre supostas mensagens do demônio. We're talking about a song that wasn't engineered to be heard backwards, but came right from the spirit world because it's the demonic spirits using these human beings. Has the piper that they identify as Satan. E a acusação era de que tocando Stairway to Heaven ao contrário, aquela velha história, um trecho da música diria assim: um brinde ao meu doce Satanás, ele vai te dar, 666. Plant disse que tudo não passava de um passatempo americano. Pessoas se permitem dar ibope para quem não tem o que fazer. Para mim é triste porque a letra foi escrita com toda boa intenção. Tocar fitas ao contrário com mensagens não é a minha ideia de fazer música. Pode ter sido alimentado também pelo fato de Jimmy Page ser um admirador da obra de Aleister Crowley. Bom, Led Zeppelin 4, entre aspas, foi lançado em 1971 e a única letra no encarte é a de Stairway to Heaven. Críticos da época classificaram essa música como mingau mal concebido, entediante, catatônica, pretensiosa. O próprio Plant declarou que entende quem não gosta de Stairway to Heaven porque ela é muito pomposa. Mas sabe de uma coisa? Ela nunca foi lançada como um single. A gravadora Atlantic queria isso, mas a banda reagiu e nunca explicou muito bem por quê. Houve apenas alguns singles promocionais que depois viraram artigo de colecionador. A música foi tocada pela primeira vez num show em 5 de março de 71 em Belfast, capital da Irlanda do Norte. John Paul Jones conta que ele percebia uma audiência entediada. Nas turnês, o Jimmy Page usava uma guitarra de 2 braços, um com 12 e outro com 6 cordas. Stairway to Heaven tornou-se um sucesso espontâneo, principalmente quando a banda começou a executar a música nos Estados Unidos. Isso levou alguns meses. Quando chegou em 73, é que tinham se dado conta que ela era, sim,
um hino. Em 1977, o Led Zeppelin começou a ficar cansado de tocar essa música e Robert Plant declarou que eles já tinham tocado tantas vezes que ele já não se sentia mais sincero ao cantá-la. Após a morte de Bonham e o fim do Led Zeppelin em 80, eles tocaram a música apenas algumas vezes, como no Live Aid em 85, mas uma coisa que Plant sempre fala é que ele não se sente muito confortável cantando essa música hoje. It landed in the years and the era of 23-year-old guys. As time goes on, you may find another period of your life has got a little bit more substance. A música foi muito criticada no tempo do seu lançamento e é até hoje. E uma das principais críticas é a de que o seu instrumental, ali do começo, teria sido copiado de outra música. É a canção instrumental Taurus, lançada em 1968 pela banda americana Spirit. Essa música foi composta pelo guitarrista da banda Randy California. As duas bandas, Spirit e Led Zeppelin, tocaram juntas nos Estados Unidos, isso foi entre 68 e 69. Em sua defesa, Page declarou que nunca tinha ouvido Taurus até escrever Stairway to Heaven. Em 2014 começou uma batalha judicial quando o baixista da banda e representantes de Randy, falecido em 97, entraram com uma ação na justiça americana. Eles pediam que o guitarrista fosse creditado como coautor em Stairway to Heaven e que os representantes dele recebessem os direitos autorais dali pra frente. O processo teve um primeiro julgamento em Los Angeles por um júri que não aceitou a tese de plágio ou infração ao direito autoral no juridiquês. Aí rolaram recursos, o caso se arrastou por 6 anos e em 2020, uma corte de apelação deu novamente ganho de causa ao Led Zeppelin, e o caso é considerado encerrado. Stairway to Heaven foi regravada por inúmeros artistas. Está entre as primeiras posições de músicas mais tocadas, melhores músicas do rock, solos mais marcantes, e tanto o teor de sua letra quanto as semelhanças entre ela e a canção do Spirit vão ser debatidas ainda por muito tempo. Era isso, e até a próxima.